Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa sexta aula de comentário ao texto de Tomás de Aquino, De Ente et Essentia, do ente e da essência. Nós estamos comentando o primeiro capítulo deste texto. Neste primeiro capítulo, vamos recordar, ele diz o seguinte: cumpre saber que, assim como diz o filósofo no quinto livro da Metafísica, o ente por si se diz de dois modos. De um modo que é dividido por 10 gêneros, de outro modo, significando a verdade das proposições. A diferença destes é que, do segundo modo, pode ser dito ente, tudo aquilo do qual pode ser formada uma proposição afirmativa, ainda que aquilo nada ponha na coisa. Modo pelo qual as privações e negações são ditas entes, pois dizemos que a afirmação é oposta à negação e que a cegueira está no olho. Mas, do primeiro modo, não pode ser dito ente senão aquilo que põe algo na coisa, donde a cegueira e similares não serem entes do primeiro modo. Bem, nós temos procurado aprofundar esses dois significados fundamentais do ente por si, que é o ente dividido nos 10 gêneros, ou o ente no esquema das categorias, e o ente tomado no sentido da verdade das proposições. O ser como o verdadeiro. Bem, na aula passada nós já tratamos desse segundo sentido, desse segundo significado em Aristóteles. Também fizemos alguma apresentação a partir da fenomenologia e, sobretudo, do pensamento de Heidegger. Agora nós vamos ao texto propriamente dito de Tomás de Aquino, em que ele comenta este capítulo 7º do livro 5º da Metafísica de Aristóteles. Nós já lemos um pouco desta lição de Tomás de Aquino. No comentário à Metafísica de Aristóteles, temos o livro 5º, a lição 9, onde Tomás de Aquino faz o comentário deste capítulo 7º do livro 5º da Metafísica. Na edição em português, temos o segundo volume. Nós vamos ler e comentar o comentário de Tomás de Aquino nas páginas 99 e 100. Tomás de Aquino, no número 11, diz o seguinte: depois, quando diz, ademais, ser e expõe outro sentido de ente, segundo que ser e significam a composição de uma proposição, que o intelecto faz ao compor e dividir. Por isso, diz que ser significa a verdade da coisa. Ou, assim como se encontra em outra tradução melhor, que o ser significa porque algo dito é verdadeiro. Então, a verdade da proposição pode ser dita verdade da coisa pela causa. De fato, a partir do que a coisa é ou não é, a oração é verdadeira ou falsa. Com efeito, quando dizemos que algo é, significamos que a proposição é verdadeira. E quando dizemos que não é, significamos que não é verdadeira. E é isso ou afirmando ou negando. De fato, afirmando, assim como dizemos que Sócrates é branco, porque isso é verdadeiro. Contudo, negando como Sócrates não é branco, porque isto é verdadeiro, a saber que Sócrates não é branco. E, de modo semelhante, dizemos que a diagonal do quadrado não é incomensurável com o lado, porque isso é falso, a saber que a mesma não seja comensurável. Bem, então, ele aqui começa citando o texto de Aristóteles. Né? Ser e expõe um outro sentido do ente. Segundo ser e
significam a composição de uma proposição. Bem, uma proposição, um logos apofantikos, como dizia Aristóteles, ela é uma composição. Ela é, ao mesmo tempo, uma síntese e uma diairesis. Síntese significa uma composição. Diairesis quer dizer uma divisão. Então, a proposição ela é, ao mesmo tempo, uma composição e uma divisão. Ela compõe o sujeito e o predicado, e ela, ao mesmo tempo, nessa composição, ela funde, mas não confunde o sujeito com o predicado. Cada um mantém-se distinto, o sujeito e o predicado. Então, nós temos na proposição esse duplo aspecto de a proposição ser tanto uma síntese, uma composição, quanto uma diairesis, uma divisão, isto é, uma separação, uma distinção. Então, por exemplo, se eu digo Sócrates é branco, esta proposição ela compõe o sujeito, Sócrates, com o predicado, é branco. Ao mesmo tempo, ela mantém distintos o sujeito e o predicado. Há uma divisão da proposição entre um primeiro membro, que é o sujeito, e um segundo membro, que é o predicado. Então, temos aí uma divisão na proposição, na oração declarativa, no enunciado, como nós também costumamos dizer. Bem, esta proposição, ela resulta de uma operação do intelecto. A primeira operação do intelecto é a simples apreensão, a captação da essência de alguma coisa. Como quando, por exemplo, eu compreendo e apreendo um cão enquanto cão, um gato enquanto gato. Essa simples apreensão da essência de alguma coisa, daquilo que algo que vem ao meu encontro é o que ela é, essa simples apreensão, ela é a primeira operação do intelecto. Ela vem antes da proposição. Não é? No máximo, ela forma o conceito. Aquilo que é significado por um termo, cão, gato. Não? Agora, a segunda operação do intelecto é justamente esta forma do intelecto que compõe e divide, do intelecto componente e divisor. Compositor e divisor, se quisermos. Então, o resultado, digamos assim, desta operação é a proposição, no seu duplo aspecto de ser composição e divisão. A terceira operação do intelecto será o raciocínio, por exemplo, num silogismo, onde nós articulamos as proposições, num encadeamento. Partimos de premissas para chegar a uma conclusão. Mas aqui não entra em jogo essa terceira operação e essa terceira figura do raciocínio, que temos aquilo que
nós também chamamos modernamente o juízo, tá? O juízo, ou o enunciado desse juízo. Bem, então, por isso diz que ser significa a verdade da coisa. Ou, assim como se encontra em outra tradução melhor, diz Tomás de Aquino, que o ser significa porque algo dito é verdadeiro. Né? Então, há aí uma noção de causa. Né? A proposição, ela é verdadeira. Aqui, a questão da verdade é a questão da verdade da proposição, mas o fundamento da verdade da proposição, ou a causa da verdade da proposição, está na coisa. Por isso, Tomás de Aquino acrescenta: então, a verdade da proposição pode ser dita verdade da coisa pela causa. Né? Por exemplo, se eu digo Sócrates está sentado, esta proposição é verdadeira se Sócrates, de fato, realmente está sentado. Sócrates é branco, esta proposição é verdadeira se Sócrates realmente, de fato, é branco. Então, nós temos uma relação entre o estado de coisas, a conjuntura real e a proposição. Né? De modo que o estado de coisas, a conjuntura real, por assim dizer, a relação real, ela causa a verdade da proposição. Então, Tomás de Aquino comenta: de fato, a partir do que a coisa é ou não é, a oração é verdadeira ou falsa. Né? Digamos, se eu digo Sócrates está sentado, a proposição é verdadeira se a coisa é, isto é, se Sócrates está, de fato, realmente sentado. Se eu digo Sócrates não está sentado, a proposição é verdadeira se Sócrates realmente, de fato, não está sentado. Então, entra aí a questão do que diz Tomás de Aquino. A partir do que a coisa é ou não é, a oração é verdadeira ou falsa. Com efeito, quando dizemos que algo é, significamos que a proposição é verdadeira. Tá? Então, se alguém me pergunta, é verdade que Brasília é a capital do Brasil? E eu digo, é. Então, significa que a proposição Brasília é a capital do Brasil é verdadeira. Né? Ficando no nosso exemplo, é verdade que Sócrates está sentado? Alguém diz, é. Essa proposição é verdadeira, né? E se significa que a proposição Sócrates está sentado é verdadeira. O não ser, então, o e o ser aqui se referem à proposição, né? Ao modo de significar da proposição, ou ao significado da proposição. Né? Enquanto que o falso, né? O não é e o não ser, aqui diz respeito ao não ser verdadeiro da proposição. Então, nós temos o ser como ser verdadeiro e o não ser como o ser falso. Por isso, Tomás de Aquino diz, e quando dizemos que não é, significamos que não é verdadeira.
é isso, ou afirmando ou negando. Então, o ser e o é significa é verdadeira a proposição, o não ser, o não é, significa não é verdadeiro, é falso. Bem, tanto uma proposição afirmativa quanto uma proposição negativa, ambas podem ser tanto verdadeiro quanto falso. Então, em ambas, nós temos a composição e a divisão, síntese e diáresis, e ambas, a proposição afirmativa, como Sócrates é branco, e a proposição negativa, como Sócrates não é branco, ambas podem ser verdadeira ou falsa, dependendo da coisa, se a coisa é ou se a coisa não é. Tomás diz, de fato, afirmando como dizemos que Sócrates é branco, porque isso é verdadeiro, contudo negando como Sócrates não é branco, porque isso é verdadeiro, a saber, que Sócrates não é branco. Né? Então, tanto uma afirmação quanto uma negação, ambas as formas de proposição podem ser verdadeira ou falsa, a depender se a coisa é ou se a coisa não é. Por isso que Tomás de Aquino ele se refere à verdade da coisa pela causa. Bem, no número 12, Tomás de Aquino diz o seguinte: contudo, deve-se saber que esse segundo sentido é comparado ao primeiro, assim como o efeito com relação à causa. Com efeito, por isso que algo está na natureza das coisas, seguem-se a verdade e a falsidade na proposição, que o intelecto significa por este verbo é, enquanto é o verbo de cópula. Contudo, porque o intelecto considera como certo ente algo que é em si não ente, assim como a negação e coisas semelhantes, por isso às vezes diz-se ser o que é predicado de alguma coisa neste segundo sentido e não no primeiro. Com efeito, disse que a cegueira é no segundo sentido. Por isso que é uma proposição verdadeira a partir do que se diz que alguém é cego. Porém, não se diz que seja verdadeira no primeiro sentido. De fato, a cegueira não tem certo ser nas coisas, mas antes é a privação de algum ser. Contudo, é acidental a cada coisa que algo seja afirmado verdadeiramente no intelecto ou na voz. De fato, a realidade não se refere à ciência, mas o inverso. O ser, porém, que cada coisa tem em sua natureza é substancial. E por isso, quando se diz Sócrates é, se esse é for tomado no primeiro sentido, é relativo a um predicado substancial. O ente é, pois, superior a qualquer um dos entes, assim como o animal com relação ao homem. No entanto, se se toma no segundo sentido, é relativo ao predicado acidental. Bem, então, Tomás de Aquino agora compara os dois sentidos de ser, do ser por si. O ser no sentido da figura das categorias, ou dos 10 gêneros, e o ser no sentido da verdade da proposição. Ele diz que a relação entre esses dois sentidos é assim como a relação que há entre o efeito e a causa. Né? Quer dizer, o ser no segundo sentido, aí corresponde ao efeito. O ser no primeiro sentido, das categorias ou dos 10 gêneros, corresponde à causa. Em que sentido? Tomás de Aquino explica.
Com efeito, por isso que algo está na natureza das coisas, segue-se a verdade e a falsidade na proposição, que o intelecto significa por este verbo enquanto é o verbo de cópula. Ou seja, se na natureza das coisas, isto é, se no real, se na realidade, né, Sócrates está sentado, então segue-se a verdade da proposição Sócrates está sentado. E a falsidade da proposição Sócrates não está sentado. Então, a verdade e a falsidade da proposição, elas dependem da natureza das coisas, né? Do ser, portanto, no sentido do ser real, o ser que põe algo na coisa, diz Tomás de Aquino. Né? Então, o ele tem a função de cópula. Né? O não tem um significado no sentido de um conteúdo próprio, mas a sua significação se instaura na medida em que o enquanto cópula, realiza a síntese, a composição e a diáresis, a divisão na formação da proposição. Tomás de Aquino diz: contudo, porque o intelecto considera como certo ente algo que é em si não ente, assim como a negação e coisas semelhantes, por isso às vezes diz-se ser o que é predicado de alguma coisa neste segundo sentido e não no primeiro sentido. Então, no segundo sentido, o ser enquanto verdadeiro, o ser no sentido da verdade da proposição, o intelecto considera como ente algo que em si é não ente. Então, ele dá o exemplo da negação. Uma negação é uma negação. Embora a negação seja algo como um ente pensado, e não um ente real, posto no real, na realidade, posto na natureza das coisas, como diz Tomás de Aquino. Ele diz a negação e coisas semelhantes. Ele logo em seguida dá o exemplo. Com efeito, disse que a cegueira é no segundo sentido. Por isso que é uma proposição verdadeira a partir do que se diz que alguém é cego. Porém, não se diz que seja verdadeira no primeiro sentido. De fato, a cegueira não tem certo ser nas coisas, mas antes é a privação de algum ser. Então, a cegueira não é algo positivo que tem ser. A cegueira é antes uma privação de ser, uma privação da visão. Privação, o conceito de stéresis em grego, privatio em latim, precisa ser bem entendido. A privação não é apenas uma mera ausência ou uma mera negação, mas é a falta daquilo que deveria haver e não há. Por exemplo, a própria cegueira. Se uma pedra não vê, isso não é uma privação. Uma pedra não é cega por não ver, porque o não ver porque, melhor dizendo,
o ver não é uma potência da pedra. Tá? Isto é, a pedra não pode ver. Quer dizer, não tem a possibilidade de ver. Isso quer dizer, só pode ser dito cego um ente que tem a possibilidade de ver. Se, por natureza, pela constituição do seu ser, tem a possibilidade de ver, mas não vê, então, neste caso, nós temos uma privação. A falta do ver, neste caso, é uma privação. Aquele ente, por assim dizer, foi privado de uma possibilidade que lhe era, de algum modo, inerente. Então, a privação é algo mais do que uma mera negação, é algo mais do que uma simples ausência. Né? Ela é uma falta daquilo que é devido, né? No sentido de que um animal qualquer, como um homem, pode ser dito cego na medida em que lhe falta o exercício dessa potência de ver, dessa possibilidade de ver. Bem, então, embora a cegueira não seja algo na natureza das coisas, ou seja, não é algo que põe algo positivo, né? O que põe algo na coisa, diz Tomás de Aquino no primeiro capítulo do De Ente Essência, embora a cegueira não seja assim, nós, no entanto, podemos formar uma proposição afirmativa em que a cegueira seja o sujeito dessa proposição afirmativa. Né? Justamente, se eu digo que a cegueira está no olho, né? Diz o exemplo de Tomás de Aquino, no primeiro capítulo do De Ente Essência. A cegueira está no olho. Então, eu formo uma proposição afirmativa que tem a cegueira como sujeito, embora a cegueira não seja algo positivo, mas ela seja uma privação. Né? Então, contudo, é acidental a cada coisa que algo seja afirmado verdadeiramente no intelecto ou na voz. Né? Então, o fato de algo ser conhecido e o fato de se afirmar algo dele, né, de uma coisa, seja no intelecto, na própria cogitação, no próprio pensamento, seja na voz, né, expressando este pensamento mediante a proposição, o enunciado, né, o fato disso acontecer é acidental à coisa. Né? Quer dizer, não é necessário para aquela coisa ser e ser o que ela é, que ela seja conhecida e que se afirme alguma coisa dela no intelecto ou na voz. Né? Tomás de Aquino explica, de fato, a realidade não se refere à ciência, mas o inverso. Então, a relação entre a ciência e aquilo que é sabível, entre o saber ou a sabença, né, e aquilo que é sabível, essa relação ela não é de ida e volta. Quer dizer, o saber ou a sabença, a ciência, se relaciona com o sabível, que se torna, então, o sabido. Né? Mas não vice-versa. Né? Tomás de Aquino diz, não se pode dizer que o sabível ou sabido se relaciona com a ciência.
Por exemplo, se eu sei que uma pedra está quente ao calor do sol, né? Aí nós temos uma relação entre o meu saber, né, e o sabido, a pedra quente ao calor do sol. Agora, essa relação, então, ela se dá do saber e da ciência como sabível ou sabido, né? Mas não vice-versa, né? Não quer dizer que a pedra quente ao calor do sol está em relação com o meu saber, né? O fato de a pedra ser sabida enquanto pedra quente ao calor do sol, isso é acidental à pedra, o fato dela ser sabida, né? Então aí temos Tomás de Aquino está dizendo do acidental, né? A afirmação no intelecto ou na voz, ela é acidental à coisa. A realidade não se refere à ciência, mas o inverso. Quer dizer, a ciência se refere à realidade, mas não a realidade à ciência, né? O ser, porém, que cada coisa tem em sua natureza é substancial. E por isso, quando se diz Sócrates é, se esse for tomado no primeiro sentido, tá? No sentido das categorias, dos 10 gêneros, é relativo a um predicado substancial. O ente é, pois, superior a qualquer um dos entes, assim como animal com relação ao homem, né? Animal enquanto gênero, homem enquanto espécie. No entanto, se toma no segundo sentido, é relativo ao predicado acidental. No número 13, Tomás de Aquino diz o seguinte: depois, quando diz, ademais, ser e ente expõe a distinção de ente em ato e potência, dizendo que ente e ser significa algo dizível em potência ou dizível em ato. Bem, isso aqui é um sentido do ser, o ser como potência e ato, que Tomás de Aquino, no ente e essência, no capítulo 1, ele não leva em consideração. Tomás de Aquino leva em consideração os dois sentidos de ser do ente por si. O sentido de ser enquanto potenciato, naquele momento ele não toma em consideração. Mas vamos ler rapidamente. Tomás diz, com efeito, em todos os termos vistos, que significam os 10 predicamentos, algo se diz em potência e algo se diz em ato e algo em potência. E por isso ocorre que cada predicamento é dividido em ato e potência. E assim como nas coisas que estão fora da alma, algo se diz em ato e algo em potência, assim também ocorre nas atividades da alma e nas privações, que são apenas coisas da razão, né? Então, as privações, e também, por exemplo, as negações, elas são apenas entes de razão, não são entes reais, não são entes na natureza das coisas. Então temos essa distinção entre ens rationis e ens reales. Ente real, ente que põe algo na coisa, ente na natureza das coisas, e ens rationis, o ente de razão, que é apenas enquanto pensado, né? A negação ou a privação só são enquanto são pensadas, enquanto se dão no intelecto, né? Com efeito, disse que alguém sabe porque pode utilizar a ciência e porque a utiliza. Então, nós temos a potência e ato no ente, no sentido daquilo que realmente existe, né? Por exemplo, uma escultura, né?
uma pedra que pode vir a ser uma determinada escultura, por exemplo, de um Moisés, né? Aí nós temos potência e ato. Mas também nós temos potência e ato nas operações da alma, ou nas atividades da alma, também. Né? Por exemplo, a ciência, né? Em potência e em ato. Se alguém sabe gramática, pode não estar usando esse saber neste momento, seu saber gramatical. Então, ele tem ali a potência, a ciência gramatical em potência, na medida em que ele põe em uso este saber gramatical, passa da potência para o ato. Ou se alguém não sabe gramática, pode, no entanto, aprender gramática, então ele tem em potência essa ciência gramatical. Se ele aprende e emprega, usa esse saber da gramática, então temos esse saber, essa ciência passou da potência para o ato. De modo semelhante com o que repousa, o que já está nele o repousar, e porque pode repousar. Né? Poder repousar aí em potência, que repousa, efetivamente, já repousa ato. E não só isso está nos acidentes, mas também nas substâncias. De fato, né? Então, no caso, por exemplo, a ciência é um acidente. A ciência é um hábito daquele que sabe. Né? Ela é uma disposição adquirida, estável, né? Daquele que sabe. A gramática é uma ciência do gramático. É uma disposição que o gramático adquiriu, que se tornou permanente, estável nele. E que é difícil de ser retirada, esse hábitus, né? Aquilo que ele tem. Né? O gramático tem o saber da gramática. Então é um hábitus, algo que ele tem e que ele tem enquanto ele é capaz de usar, capaz de empregar este saber à medida em que ele quer ou que é necessário aplicar este saber. Né? Além disso, então, esse hábitus tem a ver também com a qualidade. Né? Ser gramático aí é uma qualidade de alguém que tem a gramática, que sabe a gramática. Então, Tomás de Aquino diz, essa potência e ato não entra apenas nas categorias, no sentido, não entra apenas nos acidentes, mas entra também nas substâncias. E Tomás explica, de fato, Mercúrio, isto é, dizemos que a imagem de Mercúrio está na pedra em potência, e o meio da linha se diz estar na linha em potência. Então, na arte, né, alguém produz, né, uma escultura de Mercúrio, de Hermes. Né? Então, podemos dizer que a imagem de Mercúrio está em potência na pedra. Na medida em que o escultor vê uma pedra, um mármore, por exemplo, uma pedra de mármore, e ele percebe que pode, daquela pedra de mármore, formar um Mercúrio. Né? Dar uma forma àquela matéria. Aplica a forma à matéria. Então, ele produz o Mercúrio, produz o Hermes. Né? Então, no caso, nós temos o Hermes em potência na pedra e o Hermes em ato na escultura já pronta. Da mesma maneira, ele diz, o meio da linha se diz estar na linha em potência. Né? Se eu tenho uma linha, digamos, entre o ponto A e o ponto B, posso formar entre ponto A e o ponto C a metade dessa linha, entre C e B, a outra metade. Então, o meio da linha se diz estar na linha em potência. Com efeito, qualquer parte do contínuo está potencialmente no todo.
Então aí nós temos a quantidade do contínuo, onde as partes se tocam, por assim dizer. Então qualquer parte do contínuo está potencialmente no todo. A linha, porém, é colocada entre as substâncias segundo a opinião daqueles que defendem que as realidades matemáticas são substâncias que ainda não foi reprovada. Talvez esteja pensando aqui nos pitagóricos e nos platônicos. E também quando o trigo ainda não está maduro, quando é grão, disse que está em potência. Digamos, se eu tenho uma semente, aquela semente é uma árvore em potência. Uma semente de manga é uma mangueira em potência. Quer dizer, a mangueira está em potência naquela semente, por assim dizer. Ou, né, no grão está em potência o trigo, né, e assim por diante. Quando, porém, algo está em potência e quando não está em potência, isso será determinado em outro livro, a saber, no livro 9º, lição 6ª desta aula. Então, com isso, nós lemos aí o comentário de Tomás de Aquino ao restante do capítulo 7º do livro 5º da Metafísica, que próprio Tomás de Aquino evoca no primeiro capítulo do De Ente et Essentia. Bem, nós ficamos por aqui nesta aula. Agradeço-lhes a paciência e a atenção. Muito obrigado.